Bem-vindos a mais um podcast da Pleno. É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo para falar de tecnologia, de inovação e nada melhor do que um tema que é muito interessante, que é a cirurgia virtual guiada, e para isso estão aqui comigo o Sami, sócio aqui da Pleno, parceiro, responsável pelo departamento de cirurgia virtual guiada, de planejamento dos casos cirúrgicos, e com a gente também a Andrea, ela sim é a Head do Planning Center da Pleno, está conosco já há bastante tempo, né, Andrea? Então é muito bacana estar com vocês dois aqui para discutir um assunto que nos apaixona, é a nossa rotina, tanto aqui dentro da empresa como na nossa clínica diária. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar junto, né, falando de um tema tão emocionante para nós, né, que é a questão de cirurgia guiada, que envolve toda essa tecnologia, junto com a Andrea, né, que investe neste conhecimento há tanto tempo. Então esse papo para nós é muito importante e estimulante. Obrigada, Alberto, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente muitos que devem estar conosco não conhecem a cirurgia guiada ou estão começando, então acho que é interessante, eu acho que um papel nosso hoje seria explicar um pouco, né, o que é a cirurgia guiada, trazer um pouco do benefício dessa inovação, que na realidade, né, Sami, o pessoal fala de inovação, mas já estamos falando aqui de quase 2 décadas do nosso envolvimento com a cirurgia guiada, 2005, né? Então conta um pouquinho 2006, aí É longo, né, Beto? É longo. Conta um pouco quando a gente viu isso, quando você chegou naquele congresso, conta um pouco dessa história. A história é muito interessante, né? Porque a gente tinha tido alguma informação de que existiam formas de a gente poder fazer melhor as nossas cirurgias de implante do que a gente já fazia há tantos anos. E aí, num congresso, apareceu uma empresa europeia, que trouxe uma inovação naquele momento, que era a possibilidade de se fazer a cirurgia para instalação de implante sem abrir a gengiva, ou seja, sem passar o bisturi, sem expor o tecido ósseo, sendo feita através de algo que se chamava de um guia cirúrgico. Isso estimulou todas as nossas fantasias, porque imagina o quanto isso poderia ser impactante no tratamento dos nossos pacientes. E falei, Beto, vamos dar uma olhada nessa história com carinho. E fomos nós lá, sentamos com os representantes da empresa e eles nos explicaram que aquilo era feito baseado num estudo de uma tomografia computadorizada, onde um software misturava as imagens da tomografia com uma peça previamente fabricada para aquele paciente, e essas imagens fundidas eram capazes de produzir um guia cirúrgico. Esse guia era uma peça, então, que ia ser instalada na boca do paciente, e através deste guia de furinhos, de aberturas de 3, 4 ou 5 milímetros, a gente poderia fazer o nosso trabalho de perfuração do tecido ósseo e introduzir os implantes sem ter que abrir a gengiva. Isso tudo, obviamente, quando a gente fala assim, parece simples, e encantou a nós e a todo mundo que estava presente, e nós fomos a fundo, porque a gente achou que ali tinha um espaço interessante para poder trabalhar, e fomos estudar, investimos um tempo e um capital naquele produto, porque era um produto inovador, e como todo produto inovador naquela época tinha um custo bastante alto. Fomos a fundo, começamos a estudar, começamos a fazer os casos e percebemos que sim, era um adianto muito grande no que a gente já fazia, mas tinham alguns problemas. Mas eu acho que, eu lembro muito bem, no dia que a gente saiu ali do evento, a gente estava discutindo, o que trouxe, né, a nossa percepção daquela inovação caramba, a gente vai poder entregar para o nosso paciente uma cirurgia muito precisa, né, pouco invasiva, né, mais rápida. Então sempre aquele nosso lado, o que eu posso oferecer de melhor para o meu paciente, para que eu seja mais preciso, e eu sendo mais preciso, obviamente, para o paciente é muito melhor. Então essa percepção, né, e é uma evolução tecnológica, né, da gente conseguir, através da tomografia e hoje dos scanners, você conseguir ter o seu paciente na mão antes da cirurgia, né, e conseguir olhar exatamente todas as estruturas e poder, através desse software que você falou, gerar um guia
que se encaixa na boca do paciente, né, André? E você posiciona os implantes precisamente. André, conta um pouco dessa parte técnica, porque você é uma profunda conhecedora de sistemas de captura de imagem de boca, né? Trabalhar essa imagem que vem da rádio. Conta um pouco, né, da radiologia com o escaneamento, com o kit. Explica um pouco, né, o que é a parte técnica dessa história que nos encantou e a gente veio desenvolvendo isso. Só colocando aquela frase que a gente sempre usou, né? Deixe seus olhos chegarem antes de suas mãos na cirurgia. É isso. Colocando essa tua filosofia, muito interessante. A minha empreitada na guiada foi bem depois do contato que vocês tiveram com a guiada, mas é muito legal ver como o mercado foi evoluindo rápido, né? Então, antes, na época que vocês começaram, acredito que era muito mais divulgada a parte de tomografia, né, para os planejamentos. Não era tão comum, provavelmente, escutar aí sobre o uso de scanners intraorais, né, como você mencionou, né, Alberto? Não tinha. Então, assim, o pessoal dependia muito de um modelo bem vazado, né, uma moldagem bem realizada para obter uma guia cirúrgica com uma adaptação precisa, né? E aí a gente vê aí que eu tive o contato com a guiada de uns 10 anos para cá, então realmente foi bem depois do contato de vocês, e eu mergulhei nessa onda bem rápida que teve da incorporação dos scanners no dia a dia clínico, né? Então, com isso, a gente viu aí uma curva de aprendizado em conjunto, né, dos dentistas entenderem a qualidade de um escaneamento intraoral em conjunto com a tomografia e como utilizar isso dentro de um software, né? E aí isso é muito bacana da gente ver como as pessoas foram receptivas com essa incorporação do escaneamento intraoral, muito mais do que antes, eu acho, né, Sami? Tem uma coisa muito importante em tudo isso, né? Existiu uma facilidade maior porque o preço, o valor desses produtos caíram bastante, ficou mais acessível a todo mundo. Então, tomografia ficou acessível a todo mundo, o scanner ficou acessível a todo mundo e aí propiciou que se difundisse mais toda essa tecnologia. E os softwares juntaram softwares também. Essas o informações, pacote, né? Exato. O pacote ficou muito acessível e tudo que acontece cíclico, né? Fica mais acessível, o pessoal usa mais, resolve mais problemas, difunde o conhecimento, as empresas investem mais porque elas estão tendo mais retorno e esse ciclo virtuoso criou uma situação onde a gente hoje usa a cirurgia guiada de forma contínua no dia a dia, né? E um ponto-chave que eu vejo também é que os kits melhoraram muito, né, Sami? Vocês devem ter utilizado muitos tipos de kits diferentes ou visto lançamentos diferentes e eram muito complicados, né? Tinham muitas peças aí para montagem de uma sequência para fazer a fresagem e a gente viu aí com o passar do tempo kits ficando mais simples, que foi uma das premissas para o nosso kit, né, Sami? Eu acho que sempre a experiência traz uma evolução, né? Então, nós entendemos que quando você lança lá atrás, as empresas, né, não tinham um expertise, porque era uma inovação e você aprende muito, né, com o que a gente fala usabilidade, o mercado traz muita informação. Então, os clínicos foram usando e algumas empresas, elas entendem e vão se modificando, outras, como a Pleno, né, ela já nasce com uma bagagem, né, os sócios trazendo uma bagagem pregressa nessas histórias e vamos focar no que realmente a gente acha que vai facilitar muito o procedimento. Então, acho que aí o Sami trabalhou bastante com a nossa equipe de engenharia para tentar otimizar, né, desde o nosso kit cirúrgico convencional, né, e traduzindo isso para o kit cirúrgico para a cirurgia guiada. Então, acho que a gente conseguiu otimizar, modernizar e também muito baseado em toda essa evolução tecnológica que a gente pontuou aqui, vem acompanhando, né? Pegando o gancho no que vocês estão falando, vale super pontuar qual foram as evoluções que a gente incorporou no nosso kit para que
pudesse realmente ser utilizado de uma forma mais fácil, né? Então, a primeira coisa que a gente pensou foi assim, que tamanho esse kit vai ter? O quão sofisticado ele vai ter em termos de número de peças, ou vamos pensar em algo que seja mais objetivo, mais simplificado, que caiba no dia a dia, no fluxo do dentista? Então, uma das peças que existiam na maioria dos kits era um redutor de anilha, que era uma peça que tem que encaixar dentro da anilha da guia para a broca trabalhar dentro dela. E aí nós quebramos a cabeça como fazer para se livrar disso, porque ao se livrar desse redutor de anilha, que é uma peça complicada, você ajuda porque o profissional libera uma mão dele, é menos uma peça para entrar em contato e menos uma peça de tolerância para se trabalhar na engenharia, é menos uma peça para ter que lavar, esterilizar e ter dentro do armamentário como um todo. Então desenhamos uma fresa que ela vai direto na anilha, uma fresa com... Você não tem que ajustar a altura dela, que também era um trabalho enorme durante a cirurgia. Ela já é própria para aquela altura e para aquele diâmetro. Então, usou a fresa, ela tem um stop automático, que ela encosta na anilha, está feita a perfuração. Ela tem um design que propicia o fluxo de irrigação de tal forma que mantém aquela temperatura que a gente conhece, que é importante para a viabilidade celular. Então, uma série de questões como essa que foram norteando o nosso desenho. Uma coisa que foi muito importante foi que a gente criou o tal do fluxo otimizado de fresas, né? Ou seja, com o menor número possível de passos, você executar o mesmo processo efetivo que a gente sempre vem tendo em implantodontia. Então, neste design, pegando esses dois pontos fundamentais do nosso kit, que é o fluxo otimizado das fresas e a eliminação dos redutores de anilha, a gente ganhou em precisão, ganhou em tempo, ganhou em confiabilidade e ganhou no processo como um todo, um processo que traz mais facilidade de uso. Então essa foi uma das grandes nortes para o desenvolvimento, que a gente trabalhou com a nossa engenharia de uma forma bastante intensa e acabou conseguindo esse kit que a gente tem aqui do lado da Andrea. Eu acho que essa evolução foi incrível, né? Eu acho que a Pleno está de parabéns por trazer uma tecnologia de forma simplificada, e eu acho que mais do que isso, qual que era uma outra dificuldade que a gente tinha lá no passado, né? Você tinha que aprender a mexer no software sozinho. Vamos imaginar que conhecemos essa história, temos o kit, né? Temos a tomografia, né? Quantos dentistas eram capazes de trabalhar essa imagem que vinha da radiologia, juntar com uma imagem que vinha de um scanner, trabalhar um software, né, para aí sim virtualmente fazer a cirurgia em qualquer lugar, né? Você pode fazer a cirurgia do seu paciente em grupo, com amigos discutindo, em casa, no seu consultório, mas não é trivial, era um problema. Eu acho que houve uma democratização dessa jornada a partir do momento que pessoas, eu acho que com uma visão, até como a Andrea, com uma bagagem de software muito avançada, que estavam já trabalhando, né, com desenhos de coroas, softwares na parte protética. Acho que essa bagagem dessas pessoas que hoje a Pleno, entendendo isso e para facilitar para o usuário, acabou criando um departamento que é importante, que é o Planning Center, porque aí o dentista ele pode se preocupar, às vezes, com o que ele tem afinidade, né? Porque às vezes o dentista, ele não é um cara que tem todo o expertise de manipular computador, não gosta, software, né, não gosta. A gente sabe muito bem disso. Tem gosto, né? Então, eu acho que a Andrea entrou como uma figura, um pilar, né, que é o Planning Center da Pleno, que oferece exatamente essa facilidade para o dentista, que é transformar aquele paciente dele num digital, num 3D. E aí, Andrea, conta exatamente como é o Planning Center, qual é a vantagem e a história de você conseguir ver o dente antes e aí trabalhar o posicionamento, como que hoje é o racional que você colocou dentro do Planning Center da Pleno. Linkando um pouco com o que vocês falaram, realmente ainda falta, assim, para a grande maioria da nossa classe entender 100% ali do que está sendo visto tridimensionalmente, né, Alberto? Então, assim, não era comum
Não é comum ainda a maioria dos dentistas se comunicarem 100% pelo computador, pelo uso do software. Então, vocês já acompanharam aí desde o início a incorporação da cirurgia guiada na nossa profissão, mas as pessoas, por falta de tempo, né, os dentistas por falta de tempo, não chegaram a manipular muito. Com isso, muitas pessoas começaram a tentar focar o trabalho só nisso, né, Alberto? E com isso, eu acho que começaram a surgir aí planejadores, planning centers dedicados a isso, para montar essa equipe multidisciplinar que a gente fala, né? Tentar incorporar aí os planejamentos no dia a dia cirúrgico, né, mas com a ajuda de alguém, né, porque não dá tempo de fazer tudo. Então, tem muita gente que gostaria de fazer o planejamento, gostaria de preparar tudo dentro de um software, mas para isso teria que tirar uma parte do seu atendimento clínico para fazer isso. E muitos não querem, né, porque não faz parte da nossa formação ficar só lá fazendo planejamento Manipulação virtual. de software. Então, acho que houve essa segregação, profissionais migrando o seu trabalho para fazer planejamentos, né, que foi algo que eu acabei fazendo na minha carreira, mas também os profissionais que querem essa ajuda, né? Trabalhar com alguém que só faz isso. E aí eu acho que esse é o maior ganho. A gente fala muito isso no Planning Center, do ganho de você conseguir dividir, né, esse peso, da gente fazer um planejamento para um paciente, né, que não é algo simples. Né? Para muitos experientes ali parece algo já do dia a dia, corriqueiro, da gente conseguir decidir na hora o implante que vai colocar. Mas você poder ver tudo isso antes, né? Uma decisão compartilhada, né? Aí é que tá. Esse é um detalhe fundamental. Pela primeira vez dentro da odontologia, a gente tira o dentista daquela situação onde ele está sozinho tomando todas as decisões, para ele estar tomando uma decisão junto com colegas, na troca de ideias, na discussão de casos, muito como acontece nos hospitais, nas equipes de cirurgia dos hospitais, que eles sentam antes, fazem discussão de caso e estão junto operando. O dentista agora, ele tem essa possibilidade, ele compartilha com o Planning Center. O Planning Center não é uma entidade única, ela também é uma entidade que está com o suporte de vários profissionais ao mesmo tempo. Então, são muitas cabeças dando o input necessário para a melhor resolução possível daquele caso. E aí mudou completamente, né, o mindset do profissional durante o procedimento cirúrgico. Mudou completamente a cabeça do profissional a hora que ele está sentado para fazer um implante. Todas as preocupações que ele tinha antigamente, que ele não via o paciente tridimensionalmente, ele estava conhecendo as estruturas anatômicas na hora da cirurgia, às vezes ele tendo muitas surpresas e tendo que tomar muitas decisões durante o procedimento. Hoje ele já chega com toda essa decisão compartilhada, com toda essa visualização prévia, a discussão, ele já chega com uma outra visão, outras preocupações, e ele vai fazer uma cirurgia de uma forma muito mais precisa, e ele vai tomar outros cuidados. Não que a cirurgia guiada não venha a requerer um cuidado e uma técnica muito apurada, mas é muito mais simples ele poder simplesmente se preocupar com o seu paciente, com uma boa anestesia. Ele não mais precisa se preocupar exatamente onde eu vou colocar meu implante, a posição, profundidade, isso tudo já foi feito. Então ele consegue se dedicar muito mais ao preciosismo e ao cuidado com o seu paciente. Né? E quem se beneficia nisso, em última análise, é o paciente. Sim. Então, o profissional está investindo muito do tempo dele na melhor qualidade de resultado para o paciente. Então, investir em cirurgia guiada é qualidade, e essa qualidade é traduzida em melhor resultado para o paciente. Melhor resultado para o paciente acaba se reduzindo num benefício para a profissão como um todo, que vai oferecer muito melhor para todo mundo. Para o profissional, né? Também é bom. É um ciclo. É excelente, porque ele vai atender de forma mais precisa. Não vou dizer que ele vai atender mais rápido. Eu acho que a gente não deve vender cirurgia por tempo. Não. Mas com certeza ele vai ter uma otimização do procedimento. Qualidade. E isso vai gerar, né, uma clínica referenciada, porque tudo vai ser muito preciso, tudo muito previsível. E eu acho que quando você tem previsibilidade em saúde, é um ganho enorme para a população, né? E para o profissional também. Ele se sente muito mais reconhecido
porque ele vai estar oferecendo tratamentos com menor risco. Isso é um grande benefício. A gente vê os resultados, né, Beto, de coisas que a gente fez há 25 anos atrás com cirurgia guiada, que elas estão funcionando de forma impecável, muito pelo que a gente investiu na qualidade do oferecido para os nossos pacientes, em melhorar a tecnologia de instalação de implantes de uma forma o mais precisa possível. Então o resultado não é um resultado imediatista, né? É um resultado que visa a saúde a longo prazo, até porque nossos pacientes hoje, por conta da medicina, né, estão com uma longevidade muito grande. A gente tem que pensar que a gente tem que oferecer o melhor para eles lá para frente. Eu acho que aqui a gente está em frente a um produto que acaba visando isso, saúde a longo prazo, na melhor qualidade, com todos os benefícios que a gente pode enxergar nessa questão da saúde bucal como o início da saúde geral dos nossos pacientes. E eu como protesista, né, eu vejo também o ganho absurdo que a gente tem quando a gente fala da prótese, né, doutor? A gente consegue prever o ideal posicionamento dessa futura prótese, mesmo que não fique ali exatamente como a gente planejou, já ajuda muito o protesista que vai reabilitar. E essa é uma preocupação que a gente tem no Planning Center, né? Hoje a gente tem aqui dentro da Pleno, eu já trabalhei por muitos anos com planejamentos, mas ter uma equipe multidisciplinar, todo esse apoio que foi comentado aqui, traz uma riqueza ali para o cliente que está solicitando um planejamento para a gente. Ele ter essa possibilidade de discutir não só a parte de posição do implante e a futura coroa, também a parte de regenerativos, né? Se seria interessante ou não colocar ali uma membrana, né? Um regenerativo para complementar, e não só posicionar o implante, por exemplo, onde tem o osso, né? Então, essa estrutura completa, que a gente conta não só com dentistas, mas engenheiros também, traz aí uma riqueza que eu acho que não tinha antes, e não tem para quem não usa o planejamento. Então, mesmo quem opta por não usar guia, pelo menos só por ter passado pelo planejamento para chegar a essa conclusão de que não vai usar guia, por exemplo, já vai com uma certeza bem maior para o paciente, né? O paciente se sente mais abraçado, seguro, e ele enxerga, né, no computador o que está sendo falado. Eu também acho que isso é, assim, para mim... Incrível, né, Andréa? Porque hoje a gente consegue saber posicionar o dente. E aí, do planejamento reverso, né, o dente, o componente, o implante, a estrutura óssea, então você vê se tudo está de acordo. Se você vai ter harmonia na composição da solução ou se você vai precisar, né, como você muito bem lembrou, de um enxerto. Pô, esse paciente não está ainda 100% apto para ir para o implante. Ele precisa, às vezes, de um procedimento prévio de preparação para ele ir para uma cirurgia de implante. Então, eu acho que isso... essa abordagem multidisciplinar, você podendo ter tudo isso antes, eu acho que é fantástico. Né? A gente não está falando só de um produto que é a guia cirúrgica ou um guia cirúrgico, a gente está falando de um conceito de simulação do que vai ser antes mesmo de a gente pôr a mão no caso, né? Isso é uma visualização que é um passo adiante em tudo que vinha sendo feito, um benefício muito grande. Então a gente consegue, antes de começar, saber onde estamos, o que vamos fazer, com toda a visualização que você falou. É realmente um passo à frente em termos de cuidado cirúrgico. Deixa eu agora colocar aqui um questionamento que a gente sempre é muito abordado com relação a isso. Acho que a gente discutiu bem a técnica, discutiu bem a evolução, né? Os softwares evoluíram, as tomografias, impressionante a qualidade hoje e o número de centros de radiologia podendo oferecer esse serviço, mas sempre chega para a gente a questão, poxa, vale a pena eu investir num kit de cirurgia guiada ou investir nessa tecnologia, né? A gente vendo que hoje você pode ter um planning center planejando, você tem uma empresa que vai fazer o escaneamento no seu consultório, ou as radiologias oferecendo serviços de escaneamento e tomografia. Então, Sami, quando a gente foi começar não era uma brincadeira, mas né, essa jornada, você tinha que investir um caminhão de dinheiro no kit, um caminhão de dinheiro em software, ninguém te ensinava a manipular software, as radiologias ainda não entendiam qual era a melhor, nem se tinha melhor tomografia para poder trabalhar software. Hoje nós temos todos esses serviços, então as pessoas perguntam, vale a pena investir? Eu acho que, não sei,
o investimento hoje é muito mais a cabeça do profissional querer. É um investimento só em conhecimento, porque em termos... Treinamento precisa de algo? Não, né? Você tem um treinamento, vamos dizer, para a utilização de um kit, que é um treinamento bastante simples. Em 1 hora, uma pessoa está habilitada a entender como se usa. É muito simples. Os profissionais hoje estão super acostumados a mexer com os kits. Mas eu acho que o treinamento, o investimento é só no conhecimento da coisa, né? Em termos financeiros, financeiros ele é muito, muito pequeno, o investimento em cirurgia guiada. O paciente ele vai ter um benefício muito grande, o profissional vai ter um benefício muito grande, os guias custam hoje, comparado ao que era 25 anos atrás, é uma piada, né? O valor, os kits também, eles têm o valor deles, mas eles hoje se diluem em todo o processo. Então o investimento é no conhecimento, e esse investimento me parece que é mais que uma necessidade, é uma obrigação nossa. Nós, como profissionais da odontologia, somos obrigados a investir nesse conhecimento. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu acho que sim, este investimento absolutamente está dentro do pacote da melhoria do trabalho, da melhoria da saúde, não tenho dúvida nenhuma. Eu compartilho com vocês, ficou tudo mais acessível, né? Mas eu acho que, saindo um pouco do padrão que todos falam que a guiada traz mais precisão, previsibilidade, otimização do tempo, eu acho que o fato da gente ter hoje não só as guias de instalação de implante, mas inúmeros tipos de guias, né, trazem realmente o que a gente falou aqui até agora, que é você enxergar o paciente como um todo antes de atendê-lo, né? Então não tem algo mais seguro e legal do que isso para a nossa profissão, eu acho. Eu acho que a gente passou por muitas fases dentro da odontologia e hoje eu acho que é o início ou talvez a continuação da convergência de tanta coisa que a gente vem investindo até hoje, né, em termos de tecnologia, né? E esse avanço até gerou uma criação de uma especialidade odontológica, né? Porque hoje nós temos os cursos de odontologia digital. Então eu acho que esse investimento que o Sam me colocou bem é muito mais de tempo da pessoa querer, mas eu acho que é mais do que isso, né? Hoje todos temos que saber. E eu acho que até os conselhos já entenderam o tanto que hoje você tem esses cursos, porque se tornou parte da rotina e é tão bom para o paciente que não tem como. Aquele dentista que não tiver isso, ele vai ficar totalmente por fora do que hoje está sendo falado como quase que uma obrigação de você entender teu paciente virtualmente antes de trabalhar nele, né? Além de tudo isso, Beto, tem uma coisa que ficou claro também nos últimos tempos. Quando o dentista explica para o paciente dele toda essa tecnologia envolvida, o paciente fica muito mais tranquilo também. Ele entende que ele está sendo tratado de uma maneira melhor do que ele vinha sendo tratado. Ou seja, existe uma evolução muito grande na odontologia, isso traz um bem-estar psicológico para os nossos pacientes nas clínicas, que eles têm uma confiança de que está sendo oferecido para eles, está nítido para eles, que você está colocando uma coisa mais precisa, com mais previsibilidade. Isso também é para a coletividade como um todo muito importante. A gente está trazendo o bem-estar psicológico também para os nossos pacientes. Isso é uma coisa que faz muita diferença também. E para a gente também. E para nós também, né? Com certeza. Gente, eu queria agradecer vocês. Eu acho que a gente teve mais uma boa conversa aqui no canal da Pleno. E vamos continuar trabalhando e trazendo mais soluções inovadoras, mais soluções que encantem não só os nossos dentistas, né, mas que os pacientes fiquem encantados com tanta tecnologia que a odontologia, eu acho que hoje ela mudou completamente e a Plenum está sempre trabalhando e vocês aqui com a gente vai trabalhar fortemente para trazer mais inovação. É um prazer enorme ter conversado com vocês aqui hoje. Obrigado, Sam. Obrigado, André. Obrigado, André. Muito obrigado, Beto. Obrigado por terem assistido mais um podcast da Pleno. Fiquem ligados no nosso canal, que em breve teremos mais coisas interessantes para apresentar para vocês. Até uma próxima. Muito obrigado.